Mas, Padilha, a gente vem conversando ao longo das nossas sextas-feiras aqui sobre realmente a maneira que o mundo tem se comportado, né? E eu tenho falado, nós estamos vivendo num mundo doente e que tem adoecido as pessoas. E a maior prova disso é a dificuldade que tem se encontrado a cada dia de relacionamento. Relacionamentos sejam até familiares, relacionamentos principalmente em locais de trabalho. A gente vê a dificuldade de você montar um time, de montar uma equipe. As pessoas estão altamente sensíveis, então isso exige um cuidado muito maior na fala. Tem que se preocupar demais se a pessoa realmente entende aquilo que você diz, né? Às vezes a gente fala com o coração, mas na verbalização sai outra coisa e aí é complicado. E é importante a gente parar para perceber, de fato, por que hoje a gente vê algumas pessoas, muitas vezes assim, até meio que raivosas, né? Tem um versículo na Bíblia que a gente fala, poxa, mas será que chega nesse nível? Que diz assim, não vos mordais nem devorais uns aos outros, né? Então, às vezes tem muita gente mordendo por aí, né? Meu Deus, tem gente que tem vontade. Tem vontade. Mas a questão, Padilha, é assim, eu vou tentar, né, que o nosso tempo sempre é curto, eu vou falar um pouco sobre essa questão nos adultos. Se der tempo a gente fala das crianças, se não der, fica para a próxima sexta-feira. Porque a gente vê também uma sensibilidade gigantesca na criançada aí, né? Tem até aquelas brincadeiras de Instagram, aqueles videozinhos, que mostra lá o jovem dos anos 70, dos anos 80, dos 90, e como cada um reage numa mesma situação, né? Mas o que eu penso, Padilha, em primeiro lugar, assim, é que a gente tem vivido um tempo de excessos. E todo excesso traz uma certa irritabilidade. Eu vou dar um exemplo bem simples, Padilha. Me fala aí um prato que você gosta. Gosta de pizza? Muito. Gosta de pizza. Não posso comer nunca, mas... Justo. Mas o que acontece? Quando você era jovem, com certeza como eu, né? E você é um jovem senhor, né? Com certeza você comia muito mais do que agora. Opa. Né? Então a gente tem que entender o quê? Os nossos momentos, as fases, os tempos e tal. Então, de repente, vamos dar uma brincada aí, quando você era mais novo, você comia quase uns 20 pedaços de pizza. Ah, se deixar assim. Né? Agora, hoje, a gente come uns 5 e já fica meio preocupado se vai dormir direito à noite. Então, o que acontece? Agora, se alguém fala, não, mas come mais um, come mais um, come mais um, aquilo vai te irritar, por quê? Porque você sabe que vai te dar um problema, você já não pode mais com aquilo e tal. Então, todo excesso, por mais que seja até de boa vontade, querendo que você... coma melhor o pedaço de pizza porque tá bom e tal, pode trazer uma irritabilidade, um transtorno. E hoje a gente vive excessos aonde? Primeiro, o excesso de trabalho, né? A gente vive num contexto, principalmente aqui, no contexto americano, né? Do continente americano, aqui Estados Unidos, Brasil, um pouco de Europa, mas nem tanto. A gente até trouxe, numa das sextas-feiras, se eu não me engano, a Suécia, que briga para você não fazer hora extra, né? O país que cuida para que não haja excesso de trabalho e para que o povo tenha um equilíbrio entre trabalho e lazer. Eu acredito até que tem muito a ver também com planos de governo para diminuir, inclusive, o custo de saúde. Justamente. É claro que um povo mais feliz, Padilha, é a melhor coisa para qualquer governante, né? Então, o que acontece? Já no nosso contexto aqui, ocidental, essa era a palavra que eu queria, o trabalho é a coisa assim, mais significativa e mais importante que existe, né? Tanto que se o cara tirar... de 15 minutos tirou 20, a turma já está chamando de vadio, não quer fazer nada, não sei o quê. Tem quem é meio, né? Quem foge um pouco das suas obrigações. Mas o excesso de trabalho, ele realmente gera irritabilidade. Por quê? Vamos voltar ao exemplo da pizza. Eu com 20 anos eu tinha uma energia. Hoje com 50 eu tenho outra. Mas por incrível que pareça, hoje eu trabalho mais do que com 20 anos. Então isso vai te dando o quê? Cansaço. Dependendo de onde você trabalha, vai te dando irritabilidade, porque aí você tem que lidar com um monte de coisa que muitas vezes não é agradável, principalmente se você trabalha com muitas pessoas. Não existe quem trabalha com muitas pessoas e não tem irritabilidade de vez em quando. Mas quando o ambiente às vezes fica pesado, a irritabilidade aumenta, e aí você tem o excesso
de gatilhos de irritação, né? Eu vou dar um exemplo do meu dia a dia. Você está fazendo uma coisa, mas daqui a pouco surge outra que é urgente, você tem que correr para aquela, mas daqui a pouco o outro fala, não, mas tem que resolver isso aqui porque tal escola está esperando, aí você tem que resolver aquilo, daqui a pouco. Quando você vê, você está fazendo um pouquinho de cada coisa e você acaba tendo uma irritabilidade por isso. Então você tem que se administrar muito bem. Especialmente agora, com as mídias sociais, né? Nossa! Quando você fala aqui, eu já estou fuçando aqui para ver o que Aham, os ouvintes estão comentando. aham. E isso sobrecarrega, não tem dúvida. Então, esse era o outro ponto. E nessa questão do trabalho, tudo tem que ser mais rápido. Nesse contexto que a gente está vivendo hoje, tudo tem que ser instantâneo, tudo tem que ser rápido. Então você não tem nem tempo de elaborar direito as coisas. Você está fazendo um trabalho já pensando no outro. Então isso gera uma pressão, porque também dependendo de onde você trabalha, você tem que bater meta. Você tem que cumprir objetivo. E de repente está chegando lá no final do mês e você não bateu a sua meta. Aí você começa a se bater. Você bate na criança, você bate no cachorro, você chuta o pneu do carro, você se torna uma pessoa irritável. Ou melhor, uma pessoa que está cheia de irritabilidade. Então os excessos, principalmente no campo do trabalho hoje, com pouco lazer, porque daí entra a questão financeira, o dinheiro está curto, né? Eu estava sondando só uma questão aí do Airbnb, questão de hospedagem e tal. Se a pessoa quiser hoje desfrutar de um resort aqui no estado de Santa Catarina mesmo, dependendo do lugar que ela vai, ela tem que desembolsar uma diária de 2 a 3 mil reais. Quem tem essa grana, Padre? Às vezes o cara ganha 1.800. Então significa que ele só vai olhar resort pelo Instagram, mas vai ser muito raro ele ter uns 2, 3 dias de descanso num lugar que proporciona isso. O Enio Burguesa Medeiros aqui está te mandando um abraço. Olha, é verdade tudo que você está falando, Robson. Hoje trabalho mais do que quando mais novo. Não é tão velho não, tem 35, 40 anos. Estou trabalhando de segunda a segunda. Exatamente, então a gente acaba vivendo isso. E tem aquele tipo de trabalho, vou falar do professor, que você não fecha o expediente e acabou. Você leva trabalho para casa, é prova, abastecer o sistema, fazer todo o acompanhamento pedagógico, você não tem tempo de fazer isso na escola, né? Para começar, um professor, para ele começar a dar aula, ele leva uns 20 minutos para acalmar a classe, né? Para começar. Já chega estressado. Então, por aí você vê. Mas uma série de outros fatores que acaba trazendo essa irritabilidade. E aí, eu quero contar um exemplo do dedinho inflamado. Então, vamos supor, Padilha, que a pontinha do meu dedo aqui está inflamada. Inflamou por qualquer bobeirinha lá, uma espinha que saiu. Só que o que acontece? Eu vim aqui, de repente você passa e esbarra em mim e bate no meu dedo. Padilha, eu vou ficar muito mordido com você. Né? Mas você não tem culpa do meu dedo estar inflamado. Você passou correndo e esbarrou. Mas aquela dor me faz pegar e falar, pô, Padilha, você não está enxergando e tal, e surge aquele clima. A mesma coisa são as pessoas, elas estão inflamadas. E essas pequenas inflamações às vezes causam grandes até morte. Exatamente. Então, todo mundo fica irritadinho. Tanto é que, hoje em dia, você está num trânsito, alguém te fecha, você fica com medo de achar ruim, que é capaz do cara ainda sair lá com uma arma, um pedaço de pau e querer te agredir. Mas a outra questão que eu vejo também que traz a sensibilidade, que é fruto da irritação, e a gente fica emocionalmente sensível, é também a falta de reconhecimento. As pessoas hoje, eu trabalho com gente, as pessoas elas se sentem muito frustradas, porque elas não se sentem reconhecidas. E eu vou usar um termo que eu inventei que se alguém inventou é plágio, tá? Esse é meu. A síndrome da esteira. Então, eu estava falando da falta de reconhecimento, né? Que é um dos fatores que gera irritabilidade, que traz essa sensibilidade emocional. E eu adotei um termo chamado a síndrome da esteira, que é o quê? É o fato da pessoa andar, correr e não sair do lugar. Então tem muita gente que vai se frustrando por isso. Porque ela trabalha, ela dá o sangue, ela luta, ela faz.
às vezes ela trabalha com o coração num sistema que não tem coração, né? A gente ainda romantiza algumas coisas e daqui a pouco ela percebe que o outro que ganha uma promoção, um benefício, e a pessoa está ali do mesmo jeito, não cresce, não se desenvolve, e isso acaba trazendo uma irritabilidade muito grande. Aí quando vem um problema, quando alguma coisa gera a inflamaçãozinha que a gente falou, então isso acaba trazendo um transtorno muito grande. E o que acontece? Como a pessoa não pode descontar no patrão, né? Não pode descontar no sistema, aí ela acaba trazendo o quê? Todo esse transtorno para sua casa, e às vezes desconta onde não deve descontar, e vice-versa. Tem pessoas também que elas têm problemas familiares e situações difíceis, e para não trazer um transtorno lá, vem para o trabalho com o coração carregado de amargura, de frustração, de decepção, e acaba descontando nas pessoas que elas convivem a cada dia. Então essa sensibilidade, ela é resultado, como a gente falou, da irritabilidade, os excessos que a gente vai vivendo, as faltas também, como a gente fala da questão financeira. E para finalizar, Padilha, um outro problema, entre tantos que a gente vê, é que as pessoas têm dificuldade de se resolverem. A gente está numa época que todo mundo tem razão. Você tem razão, eu tenho razão, o outro tem razão. E quando a gente acha que tem razão, a gente não procura se tratar. Agora, quando eu percebo, não, eu estou irritado mesmo, quando eu percebo, não, eu estou agressivo, olha, realmente eu não estou normal, eu acho que eu preciso me resolver. Precisa se conhecer, né? Exato. E para si... Rapidamente eu vou te dizer que em 23 anos eu tive um estresse já de trabalho, excesso de trabalho. Eu trabalhava na EPAG, na Caresc Antiga, e me deu um problema muito sério de estômago. Parecia gastrite, e não era. Na verdade era estresse. Era estresse. Estresse do excesso de trabalho. Olha aí. Aprendi a me conhecer. Quando começa a extrapolar, eu saio da casinha, fico na minha, procuro outra coisa, enfim, procuro fazer algo que relaxe daquilo que eu gosto. Joia. E ponto final. Volto tudo a normal. Não, essa é a receita. Realmente, conhecer, né? Você se conhecer, procurar ver também as coisas que você gosta. Por exemplo, eu gosto demais de viajar de moto. Estar na estrada, para mim, Padilha, é o melhor remédio terapêutico que existe. Agora, tem pessoas que precisam de terapia mesmo, né? Que precisam ir lá num psicólogo, uma psicóloga aí. Os psicólogos ajudam demais, mas tem que também tomar cuidado no excesso de remédios com os psiquiatras. Sim, isso tem que cuidar, porque hoje tem um mercado aí, né? Aproveitando o psicólogo, Padilha, eu quero parabenizar a Michele, minha esposa, por 10 anos como psicóloga. 10 anos, né? 10 anos já de experiência, os parabéns. Atendendo aqui na cidade, né? Na cidade também. Também na região. Também online, em outras cidades. E não é advogando em causa própria, mas a melhor psicóloga que eu conheço, porque tem o dom. Né? Não é por diploma, mas tem o dom de ajudar as pessoas a se encontrarem, a se conhecerem. E finalizando então, Padilha, que eu tenho que correr já, a questão é o seguinte... Você pega que horas? 7h30? Não, eu entro daqui a pouquinho, 15 para as 8. Vale a pena, muitas vezes, ganhar um pouco menos para ter mais vida. Nessa questão de excesso de trabalho, essa loucura de ter que ganhar, às vezes vale a pena você reduzir algumas coisas que às vezes são supérfluas, né? Para você poder ter um pouco mais de vida. Administrar a vida. De repente, em vez de você comprar um celular aí de 10 mil reais, compra um de 2 que vai fazer a mesma coisa, mas você vai ter 8 mil para você desfrutar um pouco mais de algumas coisas boas que vão te relaxar. Que bela dica, que vão te dar... Boa dica, porque o comércio está aí para vender aquele mais caro. Exatamente, vão te dar saúde. E Padilha, vamos ser sinceros, as prestações também irritam. Sim. Porque quanto maior a prestação, mais irritado você fica. Quanto menor a sua dívida pessoal, um pouco mais tranquilo você vai viver. Quer ver quem não teve susto quando viu a conta do cartão de crédito, que ele vai meio que escondido ali. Quando aparece, aí já começa a xingar todo mundo, né? Então, na questão de se resolver, procurar não acumular angústias. Sem dúvida. Porque isso é muito importante. A gente vai acumulando angústia, vai acumulando desavenças, vai acumulando coisas, vão gerando raiva, irritabilidade. Aí você espirrou perto da pessoa, ela está tão inflamada, tão sensível, que ela já sai batendo em todo mundo.
Então, vamos nos tratar, vamos nos resolver, vamos nos conhecer e, se necessário for, vamos procurar ajuda para que a gente possa viver melhor e também transformar o ambiente no nosso entorno num ambiente melhor.